Olá, pessoal! Estou aqui mais uma vez com vocês para as nossas videoaulas. Hoje, dando continuidade aos conteúdos anteriores, estarei explicando sobre acidentes e escala cromática. Bom, essa aula de hoje vale tanto para a série de teoria musical quanto para a série de cifras. Vamos lá então ao conteúdo. O que são acidentes ou sinais de alteração? É um sinal colocado antes da nota, modificando a sua altura, a sua entonação. Esse sinal pode tanto elevar quanto abaixar a altura da nota. No slide, podemos ver todos eles e a sua função. Então, vamos ver aqui no slide. O sustenido, que é esse sinal aqui de jogo da velha, de cerquinha, como você preferir, aumenta a nota em meio tom, ou seja, um semitom. As aulas anteriores já vimos sobre o que é tom e semitom. O dobrado sustenido, que seria o sustenido duas vezes, que é esse símbolo aqui, ele aumenta a nota em um tom. O bemol diminui a nota em meio tom, um semitom, e o bemol dobrado, que seria o dobrado bemol, diminui a nota em um tom. E temos esse sinal aqui que chama-se B quadro. Ele torna a nota ao seu estado natural. Ou seja, ele exclui todos os acidentes, ele elimina, ele passa a valer o B quadro, ou seja, a nota fica sem acidente, ela fica em formato natural, ok? Aqui nessa tabela, nós conseguimos ver melhor a função de cada acidente. Eles estão colocados com base no B quadro, como eu expliquei no slide anterior. Já que ele deixa a nota em sua altura natural, nós vamos considerar ele como base. Você vê que ele está colocado aí no ponto zero, aqui. No ponto zero, no marco zero, nós temos o B quadro, olha, natural, como eu expliquei. Vejam que ao lado nós temos aqui a seta onde sobe, meio tom e um tom, e aqui desce meio tom e um tom. Ao lado das setas nós temos os acidentes, cada acidente está sendo explicado aqui, vejam, B quadro natural, que é o marco zero, sustenido, que é esse formato aqui de jogo da velha, sobe meio tom, dobrado sustenido, um tom. Abaixo, bemol, que desce meio tom, e dobrado bemol, desce um tom. E ao lado, estão colocadas aqui nas pentagramas, na clave de sol, figuras, na verdade, notas, né? Que tem o mesmo nome com sons diferentes. Porque elas estão alteradas. Então, vamos começar aqui do natural. Nós temos aqui na clave de sol o Mi, que iniciou com um sustenido e voltou ao seu formato natural com um B quadro, ok? Aí, se nós subirmos, nós vamos ter o Ré, que estava natural, e subiu meio tom com um sustenido. E aqui o mesmo Ré, que estava natural, e subiu um tom com um dobrado sustenido. Aqui para baixo nós temos o Mi, no estado natural, com um bemol, sobe meio tom. O Mi, no estado natural, com um dobrado bemol, sobe um tom. Então, aqui nessa tabela, a gente consegue entender bem qual a função de cada um e como que ele modifica a altura da nota, ok? Vamos então para o próximo slide. Nós temos três tipos de acidentes: os fixos, os ocorrentes e os de precaução. Veja que os fixos estão sempre na armadura de clave. E só lembrando o que é a armadura de clave, como ela é composta pela clave que dá o nome para as notas, os acidentes, olha aqui, nós temos aqui ó, a clave, os acidentes e a fórmula de compasso, ok? Essa é a composição da clave. Bom,
Os acidentes fixos, eles são colocados após a clave e antes da fórmula de compasso. E quando eles estão aqui, os fixos, eles estão sempre no início da música, eles são válidos para toda a música, ok? Bom, os sustenidos são colocados em quinta ascendentes. Lembrando que quando a gente conta qualquer nota, qualquer trecho musical para a gente formalizar aqui, por exemplo, uma quinta, vamos lembrar lá dos intervalos de primeira, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta, sempre a gente tem que contar a nota em questão. Então, aqui, quando a gente fala de quinta ascendentes, é o intervalo de quinta, subindo. Ou seja, vamos contar a nota em questão. Aqui na clave de Fá, o primeiro acidente do sustenido é o Fá. Então, você contando a partir dele 5 notas acima, você vai ter o Dó. Olha, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. E assim sucessivamente, ok? Já no bemol, nós vamos ter quintas também, porém descendentes, tá? Lembrando, intervalos de quinta, sendo que conta-se a nota em questão. Então, veja que o primeiro bemol aqui é o Si, tá? Na clave de Sol. Então, se você voltar 5 notas, ou seja, o intervalo de quinta voltando, você vai chegar no Mi. Então, vamos lá. Si, Lá, Sol, Fá, Mi. E assim sucessivamente. Dessa maneira, nós vamos formar 7 sustenidos em quinta ascendentes, que fica Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. E 7 bemóis em quintas descendentes, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá. Ok? Muito bem. Uma coisa muito importante que nós não podemos esquecer é que os acidentes fixos, eles aparecem nesta ordem. Eles não podem ter não tem numa música, por exemplo, uma música com apenas um acidente na clave, ou seja, um acidente fixo, que não seja no sustenido Fá sustenido, no bemol Si bemol. Então, vamos a um exemplo aí, se eu disser, olha, nós temos uma música com 2 bemóis. Vocês vão saber que na clave de Sol, 2 bemóis é Si e Mi. 2 sustenidos na clave de Sol é Fá, Dó, tá? Sempre na ordem que está colocada no slide, nunca fora dessa ordem, tá? Dando continuidade, nós temos também os acidentes ocorrentes. O que são os acidentes ocorrentes? Eles aparecem no meio da música, tá? São diferentes dos acidentes que estão na clave, como mostra no exemplo. Então, aqui nós temos um trecho musical aqui, uma clave de Sol, sendo que nós temos 2 acidentes fixos. Veja, Fá e Sol, Fá e Dó sustenido, tá? A fórmula de compasso é um 4x4 e aparece aqui nesse trecho um acidente ocorrente, ou seja, um Sol sustenido. Veja que ele não está aqui. A música não tem esse acidente fixo. Ele aparece aqui ocasionalmente, é um ocorrente, tá? Muito bem. Uma observação que quando uma nota de um compasso, do final de um compasso, está ligada a uma nota inicial do compasso seguinte, esse acidente ocorrente passa a valer até o final do compasso em questão. Então, nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos uma clave de Fá na quarta linha, tá? Com um bemol. Veja que na clave de Fá ele aparece aqui. Se você for ler na clave de Sol, seria um Sol. Mas nós estamos falando de clave de Fá, então ele é um Si bemol, ok? Uma fórmula de compasso de 2x2, tá? E nesse trecho musical aparece aqui essa nota aqui, que no caso é um Dó, porque nós estamos falando de clave de Fá, um Dó sustenido, que ligado ao próximo compasso tornam até o final dele aqui, ó, ele também vai respeitar esse acidente ocorrente. Certo? Muito bem. E por fim dos acidentes, nós temos o acidente de precaução. Certo? O que é o acidente de precaução? É um acidente que já consta na armadura de clave,
Veja aqui nesse trecho, tá? Como exemplo. Ele já tá aqui, ó. Nós temos a clave de sol com 3 bemóis, similar. A fórmula de compasso é um 4x4. E nesse trecho, ele aparece aqui, ó, dizendo que esse Mi aqui é bemol. Só que ele já consta que a gente já sabe que o Mi é bemol. Mas isso aqui é só para lembrar, gente. Olha, não esqueça, isso aqui é um Mi bemol. Aqui nesse exemplo, ele aparece entre parênteses, mas isso nem sempre acontece, tá, pessoal? Ele pode aparecer entre parênteses, mas às vezes não, ele só aparece mesmo como precaução sem os parênteses, tá? Vamos dando continuidade. Já que nós aprendemos sobre os acidentes, nas aulas anteriores, nós aprendemos sobre a escala diatônica. E hoje, conhecendo os acidentes, os sinais de alteração, nós vamos saber sobre a escala cromática. Elas são formadas por intervalos de semitons diatônicos e cromáticos. Lembrando que já foi explicado o que são os semitons e tons. Assim como nas outras escalas, elas podem ser maiores ou menores. Aí, nesse quesito, mais pra frente, vocês vão estar entendendo, tá? Quando eu estarei explicando melhor sobre a formação das escalas. No slide, vocês podem ver que temos a escala de Dó maior em modo diatônica na primeira pentagrama. E na segunda pentagrama, nós temos em modo cromático, tá? Temos elas subindo, ou seja, ascendente, e descendo, descendente. Reparem que a diatônica só temos os semitons naturais. Vejam aqui, ó, gente, ó. Clave de sol, uma escala de Dó maior, tá? Ela não tem nenhum sinal de alteração. A escala diatônica, ela é natural. A única coisa que ela tem, como nós vimos na aula anterior, é que tem os semitons naturais, tá? Que é do terceiro para o quarto grau, do sétimo para o oitavo grau, tá? Isso é em modo ascendente, tá? E aí, em modo descendente, o inverso, que seria do Mi para o Fá, do Si para o Dó, tá? Então, essa é a diatônica. E logo abaixo nós temos a cromática. Aí sim, ele vem os acidentes, tá? Nos próximos slides, eu vou estar explicando melhor a formação da cromática. Aqui ela está colocada na pauta, mas nos próximos slides eu vou estar explicando de uma forma mais didática. Veja que a cromática, quando nós temos o sustenido, aqui, ó, todo o formato ascendente nós temos sustenido. Ela está elevando meio tom. E na descida, que ela está voltando, ela está abaixando meio tom, que são usados os bemóis. E eu chamo a atenção aqui embaixo novamente para os acidentes. Então, nós temos aqui, ó, subindo na escala cromática, elevar meio tom. Então, o que ele está explicando aqui? Ó? Veja, quando o B quadro, lembrando que o B quadro é a forma natural da nota, quando você coloca o sustenido, ele eleva meio tom, tá? Se já houver um sustenido, você precisa, para elevar meio tom, um dobrado sustenido. E se houver um bemol, para elevar meio tom, você precisa colocar um B quadro, tá? Por quê? Porque o bemol abaixa, tá? Descendo a escala cromática, ou seja, abaixando meio tom, vamos partir do princípio do marco zero, que seria o B quadro, da sua forma natural. Para abaixar meio tom, nós temos um bemol. Se nós já tivermos um bemol, para abaixar meio tom, dobrado bemol. E se tivermos um sustenido, para abaixar meio tom, um B quadro, por quê? Porque o sustenido eleva, então para baixar eu tenho que voltar ele para o formato natural dele, ok? Vamos lá então. Agora sim, vamos entender melhor a formação da escala cromática. Vejam que nesse exemplo eu coloquei em formato de escada a escala diatônica. E no primeiro exemplo constam apenas os semitons naturais com um degrau de espaço para cada nota que receberá um sinal de alteração modificando sua altura. Olha aqui, ó. Então, nós temos
do dó pro ré, nós temos um degrau aqui vazio, ó, do ré pro mi. Já do mi pro fá, nós temos um semitom natural, então não tem espaço, ou seja, ele não vai receber um acidente aqui. Do fá pro sol, um degrau, do sol pro lá, do lá pro si e do si pro dó, outro semitom natural, ok? Já no segundo exemplo, nós vamos ter a mesma escada com a escala diatônica e onde nós tínhamos um degrau vazio, nós temos agora um número que indica os tons intermediários, como está escrito acima, que a escala cromática é formada pelas 7 notas padrão da diatônica mais 5 tons intermediários, da maneira que está escrita aqui. Eu coloquei na escada para vocês entenderem, tá? Ó, as 7 notas estão nos degraus e esses degraus que estão com o número são os intervalos, os tons intermediários, ok? Uma coisa que é importante da gente ressaltar é que devemos começar e terminar a escala sobre a tônica, tá? Já vimos nas aulas anteriores que a escala recebe o nome da tônica. Nesses exemplos que eu estou usando com vocês, nessa aula, eu estou usando a escala de Dó maior, tá? Ou seja, a tônica é o Dó, que inicia e termina a escala. Muito bem. Bom, aqui nesse slide, conseguimos entender a formação da escala cromática de forma mais clara. Vejam que coloquei na escada ela subindo e descendo. Quando eu uso o sustenido, aqui ó, tá? Tem até uma seta. Nós usamos eles em modo ascendente, ou seja, subindo os degraus da escada, eu uso o sustenido. E quando eu desço os degraus, na verdade aqui eu coloquei na parte de baixo dos degraus, eu uso o bemol. Então, ó, vejo uma seta subindo e uma seta descendo, tá? E eu sinalizei com uma seta aqui vermelha os semitons naturais. Do mi pro fá na subida, do si pro dó na subida. E aí do dó pro si e do fá pro mi. Que são da escala diatônica, tá? Então, as notas que estão no mesmo degrau têm a mesma altura. Ou seja, mesmo que tenham nomes diferentes, têm o mesmo som. Na escada, a gente consegue ver isso com maior clareza. Então, olha aqui. As notas da escala diatônica já são mais fáceis da gente identificar, né? E aí, vamos então identificar as que tiveram o sinal de alteração. Então, vejam que o Dó sustenido e o Ré bemol tá no mesmo degrau. Ou seja, eles têm o mesmo som, tá? Ré sustenido e Mi bemol, Fá sustenido e Sol bemol, Sol sustenido e Lá bemol, Lá sustenido e Si bemol. Então, estão no mesmo degrau, têm a mesma altura, ou seja, o mesmo som, ok? E agora sim, por fim, coloquei a escala cromática no teclado. Vejam que temos 7 notas brancas, que é a escala diatônica, como eu expliquei nas aulas anteriores, com 2 semitons naturais. E as teclas pretas são os tons intermediários. E como eu expliquei no slide anterior, quando estamos subindo, temos sustenidos. Quando estamos descendo, temos os bemóis. E agora, colocado no teclado, vemos que as notas que têm nomes diferentes e sons iguais ficam mais fáceis de serem identificadas. Então, veja aqui, ó. Então, eu estou no teclado. Quando eu teclo essa tecla aqui, ó, ela pode ser tanto Dó sustenido como Ré bemol. Essa outra aqui pode ser tanto Ré sustenido como Mi bemol. Essa aqui, Fá sustenido ou Sol bemol, Sol sustenido ou Lá bemol, Lá sustenido ou Si bemol, tá? Então, no teclado a gente consegue identificar melhor a escala cromática, tá bom? Ela fica exatamente dessa maneira quando eu tô falando da escala de Dó maior, ok? Por hoje é só. Na tela tem todos os meus contatos. Em breve estarei disponibilizando apostilas em PDF com exercícios para quem interessar. Mais uma vez, agradeço a atenção
e até a próxima aula.